Boa noite, pessoal. Falando aqui da FETEF 2011, para mim é um privilégio estar junto aqui com o Fábio Campanha. Nos conhecemos há muitos anos, mas eu não vou apresentar ele não, eu vou deixar para o Fábio falar um pouquinho mais sobre ele. Eu sou o professor Rodrigo, também coordenador de cursos da FAEX e trabalho aqui há alguns anos, para não dizer uns 10 anos, e estamos aqui mais uma FETEF também, trabalho, idealizador da FETEF, gosto muito do trabalho da área de tecnologia, da área de engenharia, da área de desenvolvimento. E vamos conversar um pouquinho aqui, mas eu queria que o Fábio se apresentasse aqui com a gente um pouquinho antes da gente começar o bate-papo. Fala um pouquinho, Fábio. Boa noite, pessoal. Já conheço o Rodrigo, ele já era famoso quando eu conheci ele muito tempo atrás, tá? Então é bacana. Meu nome é Fábio Campanhã, eu trabalho na Panasonic, sou gestor de categorias de produtos lá, tá? Televisores, áudio, telefones, tudo que é linha marrom. Hoje eu trabalho com marketing e produto na Panasonic. E é um prazer estar aqui na FATEC, é super legal esse ambiente, me surpreendeu ver o tamanho, é uma satisfação mesmo estar com vocês aqui hoje. Vamos lá. Bacana! Vamos então, Fábio, conta um pouquinho para nós o seguinte, o que é a Panasonic? Vamos, uma pergunta mais aberta para a gente começar essa conversa aqui. Joia. Então acho que era legal a gente entender a Panasonic no mundo primeiro, né, Rodrigo? Hoje a Panasonic é uma empresa que tem 270 mil funcionários no mundo. Então é bastante gente e ela tem 500 subempresas. Então a Panasonic ela é super dividida por unidade de negócio. Especialidade de produtos para casa, especialidades para automóveis. Nós temos uma indústria muito famosa que é de aviões, chama Avionics, nos Estados Unidos. Faz todo o sistema de entretenimento a bordo. Se vocês voaram de Airbus, Boeing ou até Embraer, provavelmente aquele sistema lá dentro é Panasonic. Então ela faz bastante coisa no mundo, tá? E aí a Panasonic veio para a América Latina já há uns 50 anos e está no Brasil aqui também já há 51 em 3 fábricas. Então, se puder comentar das fábricas também. Por favor. Nós temos aqui, a primeira fábrica foi em São José dos Campos. Nós temos uma fábrica em Manaus e a fábrica aqui de Extrema. Então, São José trabalha com pilhas e baterias. Manaus trabalha com televisores, a parte de áudio, linha marrom, e Extrema com linha branca, que é geladeira, refrigerador e máquina de lavar. Então, esses são os produtos que a gente trabalha aqui no Brasil. Que bacana, Fábio, muito bom. Gente, quanta novidade, Tanta coisa que eu não sabia. Provavelmente eu vi lá a linha do avião, os produtos da linha interna de avião. Usou, e nem sabia. Eu usei, Achei bacana e não sabia que era Panasonic, muito bacana. Mas, Fábio, conta pra nós um pouquinho mais. O que seria o diferencial da Panasonic? Isso é uma coisa muito importante. Hoje a gente fala sobre diferencial competitivo, diferencial de mercado, diferencial para se trabalhar, diferencial para se manter na empresa. E Panasonic, qual que seria o diferencial? Não, boa pergunta. Eu vou falar 2 coisas para vocês. Primeiro a parte de tecnologia, segunda a parte da filosofia da empresa. Então a Panasonic ela é uma empresa que tradicionalmente ela registra muito patente no mundo. Ela já vem, junto com outras como Philips, empresas holandesas, empresas americanas, como líder no registro de tecnologia. Então, tentando ter um diferencial no produto. Só que a Panasonic tem uma filosofia por trás disso. Desde o fundador, que é o Konosuke Matsushita, fundou a empresa há mais de 100 anos atrás, ela tem uma visão de colocar as pessoas na frente dos produtos. Tá? Então, acho que a filosofia de trabalho da Panasonic é o maior diferencial da empresa. Ela é líder em tecnologia, mas esse propósito de trabalho, cara, sem dúvida é o que faz a empresa ser esse conglomerado que eu expliquei até hoje. Qualquer lugar do mundo que você for, Rodrigo, se você for no Brasil, nos Estados Unidos, no México, ela vai ter esse mesmo padrão de administração, de propósito, de colocar pessoas antes de produtos. Que bacana, Fábio, eu fiquei muito empolgado. A empolgação é perguntar sobre filosofia, mas como a filosofia vem antes da tecnologia, então nós vamos primeiro falar de tecnologia, depois nós vamos para a cerejinha do bolo, que é a filosofia. Fábio, comenta um pouquinho para a gente então da parte de tecnologia, como que a Panasonic aí está localizada no mundo na questão de tecnologia, falar um pouquinho dessas novas, a gente ouve umas palavrinhas, IoT, internet das coisas, e
Tem como falar um pouquinho, inteligência artificial, essas coisinhas para nós aí um pouquinho? Com certeza, acho que quem está estudando hoje o mercado que está chegando já, né, é um futuro, mas já é presente, está interessado em saber essa tendência de tecnologia. Então, é importante a gente estar bem situado. A Panasonic, ela tem um centro nos Estados Unidos que chama Cloud9, que é um centro de indústria 4.0. Então, o que é a indústria 4.0? Vocês sabem muito bem, né? Já é uma indústria na era da informação em que a gente consegue ter um acompanhamento de dados e ter uma melhoria dos processos automatizados num nível novo. E isso daí, ela vem em duas ondas, tá, pessoal? Tem a primeira onda, que é a onda internacional. Quando as empresas são muito grandes lá fora, elas têm muita receita, elas adotam as primeiras tecnologias. Empresas de avião, empresas de transporte, são uma tecnologias mais caras, que hoje tem monitoramento, reconhecimento de imagem por câmera, tem reconhecimento de produtos por parte ótica, tem projeção de volumes 3D, já é uma coisa mais avançada e mais cara. E aí a gente tem a segunda onda, que é a onda que vai chegar com otimização de performance, de produção, de custo. Aí já é aquela tecnologia da indústria 4.0 que está melhorando o processo, o fluxo, né? Então a gente tem sensores instalados, os sistemas conversam entre si. Então essa segunda parte no Brasil, ela é muito mais relevante. Ela vai tornar a empresa mais competitiva. Então como é que você pega um processo desde o começo até o fim e integra todos os sistemas que são diferentes? A parte mecânica, a parte da soldagem, a parte do molde do produto, a parte do teste. E hoje você tem esses clusters, né? E todos eles têm os indicadores. Então a indústria 4.0, que a gente está na segunda onda, já é a intercomunicação de todos esses fenômenos, né? Com estatística e uso de dados. Então essa é onde a gente tem investido lá fora e tem dado muito certo. A Panasonic aqui em Extrema, a propósito, ela já é montada com as tecnologias de última geração que tem no mundo, tá? Então pegamos a linha branca, por exemplo, a linha de geladeira, nós temos uma linha de produção hoje, depois a gente pode falar da expansão também. A linha de geladeira ela já é montada com a tecnologia de última geração, que veio da Ásia, né, já com sensores, uma parte integrada de software, é equipamento de primeira, uma grande preocupação nossa com essa parte de tecnologia também. Que bacana, mas muito isso bacana. É indústria 4.0, né? É um desafio. Tem o outro lado, que é o lado do consumidor também. Com certeza, nossa, é muito importante a gente entender e conseguir perceber que aqui em Extrema, né, nós temos uma empresa assim tão imersa na tecnologia e usando a tecnologia aqui, né? Isso é muito importante para nós. Às vezes a gente acha que a tecnologia está no Japão. Pois é. E não. Então, acho que ter esse conceito, a identificação clara da tecnologia e da oportunidade que está por trás dessas tecnologias que estão vindo é super importante agora, né? Ela exige um nível de capacitação, de formação profissional muito especial, né? A pessoa tem que estar antenada. E essa cultura de trabalhar com dados, de trabalhar com estatística, de tentar entender como é que você melhora o seu trabalho, seja numa posição única, com o seu trabalho diário, mas seja numa posição com vários grupos, isso tem que estar na cultura da gente, sem dúvida, hoje em dia. Nossa, muito bacana, muito importante. Mas eu não estou me aguentando aqui para falar um pouquinho da filosofia da administração da Panasonic, né? Como o Fábio falou, é um pilar, na verdade, que torna a empresa uma empresa diferente, uma empresa que se posiciona de forma diferenciada no mercado. Então, Fábio, conta um pouquinho para nós, então, dos pilares da administração da Panasonic, por favor. Vou comentar. Se você me permite, eu vou comentar da fundação da empresa, porque foi de onde vieram a filosofia básica da empresa. Com certeza. Nós temos um fundador que é chamado Konosuke Matsushita. A empresa se chamava Matsushita Electrics até alguns anos atrás. E ela trocou para o nome Panasonic para ser um nome mais globalizado, mas ela tinha o nome do fundador. E o fundador, ele trabalhava numa indústria no Japão e ele teve uma ideia brilhante. Naquela época a energia elétrica estava sendo instalada na cidade e ele teve uma ideia de que a lâmpada tinha que ter um soquete para que você pudesse colocar e tirar as lâmpadas. Vocês devem imaginar a cena de filme, o cara ainda acender a vela, depois ligando o fiozinho. Então ele teve uma ideia, falou, cara, preciso fazer um soquete. Ele deu a ideia para o chefe dele e o chefe dele repudiou a ideia dele, falou que não era muito boa, que ele tinha que concentrar no trabalho dele. E ele decidiu sair daquela empresa, né,
e fazer o soquete com os familiares, com as pessoas que ele conheciam. E ele teve muito sucesso, ele teve êxito porque ele acreditou naquela ideia, ele tinha um propósito de fazer uma coisa bacana. E aí surgiu a Panasonic fazendo soquete de lâmpada no Japão. Agora imagina disso até uma empresa de 270 mil funcionários que fatura aí 70 bilhões de dólares por ano, é quase um PIB de um país pequeno. E como é que isso cresceu? Então como é que saiu de lá e chegou até aqui? Aí vem a filosofia dele de trabalho, né? A preocupação dele com a formação das pessoas. Então, ele sempre disse pessoas antes de produtos e que as pessoas certas têm que estar no lugar certo. E aí a Panasonic começou a crescer, veio a guerra, né? A guerra destruiu, devastou o Japão e ele encontrou um segundo propósito, que somente contribuindo com a sociedade a empresa ia ter significado. Ela não era só para crescer ou vender ou enriquecer, ela tinha que fazer aquela reconstrução do lugar onde ela estava. Então começou a segunda parte da filosofia, que é a contribuição da empresa para a sociedade. Tá? Então eu vou ler para vocês aqui, se você me permitir, porque claro, por favor. É uma crença muito bacana. Tá? A crença da empresa é que o progresso e o desenvolvimento só são alcançados através da conjugação de esforços de cada empregado da empresa. Essa é a filosofia em qualquer lugar do mundo. Tá? E unidos no mesmo princípio, nos comprometemos a cumprir os deveres corporativos com dedicação, empenho e integridade. Então você vê que lá na fundação, daquele cara idealista que foi fazer a empresa dele com a família, passou por uma guerra, reconstruiu e saiu para o mundo inteiro, ele mantém forte esse propósito, Rodrigo. E eu queria ler para você aqui, falando dos 7 princípios de todos os funcionários que trabalham na Panasonic. Bacana. Isso daqui é bem bacana, queria ler para você, a gente faz isso daqui todo mês também na empresa, porque é bem bacana. Ó. Primeiro princípio é a contribuição à sociedade. A gente tem que devolver algo do que a gente faz pela sociedade. O segundo é justiça e honestidade. Tá? O terceiro é cooperação e espírito de equipe. O quarto é o aprimoramento contínuo. Tá? Quinto é cortesia e humildade. O sexto é adaptação e o sétimo é a gratidão. Eu estou falando isso para vocês, isso não está no site da empresa só, pessoal. Isso daqui é algo que a gente coloca em prática nas políticas de negócio da Panasonic. Então, às vezes a gente deixa de fazer certos tipos de negócio se eles não tiverem aderentes a esses princípios. Por exemplo, trabalhar com armamentos ou fornecimento de material bélico militar, que é algo que não faz parte da filosofia da empresa. É meio diferente falar isso, né? Mas é um princípio muito bonito. Eu achei que valia a pena trazer, porque norteia a maneira com que a empresa faz a gestão corporativa. Com certeza. Eu fico até impressionado, né? Porque grandes empresas às vezes vão para a área bélica, por quê? Financeiro, né? Forte, traz um retorno muito grande. E é interessante como os princípios da filosofia vão acima, né? Além do financeiro. Isso para nós é motivo de muita satisfação. Eu fico feliz de ouvir, né, que existem empresas assim e que hoje não é tão simples viver assim, né? Mas eu fiquei até anotei aqui, pessoas antes dos produtos. Nós vivemos num mundo teoricamente capitalista, né? Então, quando fala pessoas antes dos produtos, né? Pessoa antes do lucro. Então, isso é um princípio muito bacana, é um princípio muito interessante que deve nortear todo o funcionamento da empresa, e nós que somos da área da educação, isso para nós é muito interessante. E eu pensando aqui, falando a questão de agregar valor para a sociedade, essa visão de contribuir para a sociedade é algo muito nobre, algo que infelizmente hoje é mais voltado, as pessoas pensam mais em si, né? E como que eu vou agregar para a sociedade no máximo, para minha família, né? Então a questão de voltar-se para o outro, voltar-se para o coletivo. Puxa, uma empresa que trabalha assim é uma empresa que provavelmente, vou retomar a palavra para o Fábio, mas ela interfere até mesmo, agrega valor ao seu colaborador, né? Faz ele refletir sobre a vida, não só sobre trabalho, mas sobre vida. E aí vem a palavrinha também, que aí é o famoso, né, que a gente sempre escuta aqui na área. Eu fui coordenador de produção, a palavrinha forte aqui no nosso meio é o famoso Kaizen, né? Melhoria contínua. E essa parte de melhoria contínua, ela me retoma a questão do quê? Educação.
é a área que eu estou imerso, né, Fábio? E a educação, ela ajuda nesse processo de melhoria contínua. E eu queria retomar agora, puxar um pouquinho para essa área. Fábio, como que é a questão Panasonic, educação, colaborador? Tem como você falar um pouquinho sobre essa área específica para nós? Sim, com certeza. Quanto mais tecnológica a empresa, mais você precisa que o funcionário esteja adepto e capacitado, né? Então a Panasonic tem algumas iniciativas de formação. Se a pessoa ela precisa de um conhecimento específico, nós temos hoje 3 iniciativas educacionais dentro da empresa de formação dos funcionários. São plataformas que vão desde online até iniciativas que precisam ser in company ou focadas em um projeto específico para fazer a formação das pessoas. E a gente tem um segundo nível de formação, que são os grandes eventos. Então eu queria até te contar um que a gente fez um tempo atrás aqui, que eu tive um prazer de participar, que foi uma academia de líderes, né, e um workshop também de comunicação das pessoas. Então a empresa traz as pessoas frequentemente para esses ambientes onde a gente pode conflitar os nossos valores versus os valores da empresa. Há esse conflito, porque quando você começa a alinhar as pessoas com o propósito e a formação das pessoas com potencializar elas, você cria uma razão e um crescimento. Isso interfere no resultado da empresa e está em retorno para nós. Tem vezes que a gente faz esse evento deslocando as pessoas, custa caro. Você vai para um hotel, também é difícil, mas você vê o retorno que dá, é fantástico para nós e para as pessoas, tá? Então essa preocupação com a formação, tanto com alinhamento, né, e estando alinhado, potencialização do funcionário. E a gente sabe que isso é uma questão importante, né? As linhas que a gente tenta buscar de produção são muito tecnológicas, então a gente está num projeto de expansão, que eu acho que a gente poderia falar em seguida, que é trazer realmente novas linhas, novos produtos, novos processos para cá também. E as pessoas precisam estar abertas a essa formação contínua, né? É um dos pilares, aprimoramento contínuo é sem dúvida um dos grandes diferenciais da Panasonic no Brasil. Porque o brasileiro ele é guerreiro, né? Ele quer fazer, ele quer acontecer, ele quer ter resultado. Então, por ele próprio é mais difícil. Alinhado com a empresa, é um ganha-ganha, sem dúvida, Rodrigo. Que bacana, que bacana. O Fábio terminou a fala dele falando que o brasileiro é um povo diferente. É um mix diferente, né? É um mix que gera criatividade, é um mix que gera ali batalhador, que tem objetivo, que quer subir, que quer crescer. Mas com certeza é um mix que precisa de direcionamento, é um mix que precisa de capacitação. E eu acho muito bacana o Fábio comentando aqui com a gente como que a Panasonic tem essa visão, que é uma visão... eu sou acadêmico, eu digo que é uma visão bonita. É uma visão assim que chega a me emocionar. Que é o quê? Conseguir enxergar e até falar com números. É o quê? Que a empresa tem benefício e tem retorno no investimento no colaborador. No investimento da educação, no investimento da formação dele. É enxergar que trazer um colaborador, deslocar ele, avião, custo, hotel, custo, né? Gerar um ambiente de alimentação, custo, mas o que? Gerar pessoas, trazer pessoas capazes, custo, e tudo esse custo, eles estão olhando o quê? Não é custo, é investimento. E mais do que isso, mostra o quê? É um investimento que traz retorno. Não é investimento, não, nós estamos investindo no colaborador, a gente quer que ele seja feliz, que ele se sinta bem, simples assim, não. Então eu fico muito feliz de ouvir e trazer de uma empresa igual a Panasonic para que outras empresas também possam seguir de modelo, de referência, que é o quê? Investir em pessoas, pois as pessoas trazem o retorno. Né? Isso é muito bacana. Eles vão se sentir melhores, eles vão estar melhores também, porque foram capacitados. Sim. E, consequentemente, vão fazer do local onde ele estiver um local melhor, um local mais produtivo, um local mais, vamos dizer assim, lucrativo, né? Do ponto de vista até empresarial. Então, puxa, eu fico muito feliz. Bacana. Fábio, você está trazendo muita coisa interessante sobre a Panasonic. Sim, se me permite, Rodrigo, até comentar, os nossos produtos também seguem a mesma filosofia. Acho que era legal colocar no meio. A nossa geladeira, por exemplo, ela tem um propósito de ser a mais econômica da categoria. A máquina de lavar tem um propósito de gastar menos água na categoria. Esses são os títulos que a gente tem, por exemplo, na linha branca. Então você vê que já tem uma característica também no produto que está associado a isso, né?
ela é uma empresa que contribui com o meio ambiente, tem essa preocupação. Sério? Então, o produto ele tem propósito também? Tem um propósito, senão também não faz muito sentido ele entrar na linha. Bacana, e propósitos sustentáveis, pelo que você está falando. Pelo menos a linha branca, propósitos sustentáveis. Sim, é isso aí. São todos eles. Até a linha marrom, você vê os telefones, aparelhos de televisão, eles têm um propósito também de economia de energia ou de fornecimento de entretenimento, mas sempre com um compromisso, né? O tipo de conteúdo, então é por aí que vai. Mas Nossa, legal. Muito bacana. Eu aprendendo mais sobre a Panasonic aqui, né? Crescendo em conhecimento e coisas interessantes, né? Muito interessante conhecer um pouquinho mais sobre a Panasonic. Mas agora, indo já para uma finalização aqui com chave de ouro, Fábio, tá. Se a gente pensar na questão futuro, planos, expansão Panasonic, não sei se você pode compartilhar com a gente, mas aqui a gente está curioso também para saber o que a Panasonic pensa vamos dizer assim, no plano mundial, global, ou depois Panasonic Brasil e de repente um funil maior, Panasonic Extrema. Será que você pode compartilhar um pouquinho com a gente, só para a gente ter uma visão aí dos planejamentos estratégicos, se a gente pode dizer assim, com relação à Panasonic? A pergunta está ficando mais desafiadora, né? Eu posso. Eu acho assim, globalmente a Panasonic tem um crescimento muito grande na área de soluções, tá? Então ela é uma empresa que fornece serviços além de produtos. Então você tem o produto e você tem o serviço agregado a ele. Às vezes é um sistema, às vezes é uma conexão de muitos softwares, e essa é uma grande expansão da Panasonic no mundo. E ela também é muito forte, especialmente na linha branca. Tanto que no mundo e no Brasil a gente tem um crescimento de mais de 2 dígitos por ano já há bastante anos. É um crescimento forte, né? Então micro-ondas, máquina de lavar, geladeira e outros produtos que a gente tem estudado trazer para o Brasil. A gente já tem o cooktop, que é bacana, da Panasonic Premium, tem produtos de embutir também na linha branca. Então, essa mudança que a empresa lá fora é solução e produto, o Brasil ele é mais forte em produto, tá? E tem também solução. A gente tem soluções energéticas, de geração de energia e solução de audiovisual. Agora, vamos falar aqui mais pertinho da gente. Se a gente está falando de linha branca, a fábrica de linha branca é Extrema, né, pessoal? Então aqui que estão os nossos produtos. E a gente tem um plano de expansão da fábrica por causa desse crescimento até 2030. Então hoje a fábrica tem mais ou menos 1.200 funcionários. A gente está falando aí até 2030 de pelo menos mais 470 vagas diretas confirmadas na Panasonic, tá? Então é claro que isso vai escalonar, e é um plano que já tem bastante robustez. E a gente está trabalhando com a indústria 4.0, como é que a gente vai formando as pessoas para ir trabalhando nesse crescimento gradual até 2030 aqui em Extrema, tá? Emprego direto, isso vale falar. E tem os indiretos, que é engenharia, a gente tem procurement, vai ter parte de ferramentaria, tecnologia, tudo isso está em volta dessas vagas diretas nesse projeto de expansão. Então a gente deve ampliar a linha, né? Como eu estava explicando aqui para vocês, e acho que é uma grande forma de estar contribuindo aqui também com a região, né? É um ganha-ganha em que a gente vai precisar estar bem próximo aí para estar trazendo as pessoas qualificadas aí para a Panasonic para trabalhar com a gente. Aproveitando o gancho do Fábio, ele falou a palavrinha mágica, qualificação. Eu queria até perguntar isso para você. Na sua opinião, Fábio, tendência, nós falamos sobre tecnologia, nós falamos sobre filosofia, posicionamento, pessoas, oportunidades, expansão, crescimento. Na sua opinião, o que uma pessoa hoje precisa para conseguir oportunidades na Panasonic? Você acha que, por exemplo, a palavra que você falou, formação, capacitação, tem a ver também com postura, você desenharia, será que você poderia comentar para a gente como a pessoa se posicionar? Preciso investir em formação, preciso investir na questão de repente, inglês, uma outra língua. Tem como você dar uma palhinha para a gente? Claro, claro. Aí, como a Panasonic é uma empresa grande, nós temos vários segmentos e atuações no Brasil, né? Eu, por exemplo, me apresentei aqui, sou uma pessoa de marketing hoje e já fui engenharia um pouquinho atrás, pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, hoje a qualificação é cada vez mais necessária. Nós temos carência, né, do profissional qualificado. Esse profissional, ele tem espaço para se desenvolver na empresa, porque a empresa precisa dele também, tá? Então, assim, se você está trabalhando numa área de comunicação como marketing, hoje em dia a gente trabalha com produtos internacionais, o inglês é fundamental.
Se você vai trabalhar aqui na parte mais produtiva, o conhecimento seu de processos, a sua qualificação na parte industrial é fundamental. Então, assim, existe hoje uma pequena despreocupação, quase que um descaso, quando a pessoa vai querer levar o seu conhecimento para uma empresa e esquecer de falar do potencial que ela tem de se desenvolver. Quando você vai buscar um emprego, você vai buscar também a experiência que você vai ganhar naquele lugar. O melhor uso que você faz desse tempo nesse lugar, a sua formação, a sua construção como pessoa. Então, assim, é super importante quando você está em um propósito e o seu propósito está alinhado com o da empresa, tá? E você pode ter o seu crescimento pessoal junto com o crescimento da empresa. Então, essa busca de aprimoramento contínuo e ter a qualificação reta é fundamental, tá? Agora, o inglês ele depende da área de atuação, né, Rodrigão? Aí é mais para quem está trabalhando para fora ou com tecnologia. Se a sua meta é trabalhar com indústria 4.0, integração de linha, máquinas internacionais e você tem essa visão um pouquinho para cima, é fundamental, não tem escolha. Tem que falar inglês e muito bem. Muito bacana. Aqui já numa reta final, Fábio, eu vou dizer algumas últimas palavras aqui. Se você quiser também dizer mais algumas últimas palavras, eu queria agradecer, né, o Fábio por esse momento aqui. Agradecer também a Panasonic por ter cedido o Fábio para estar aqui com a gente. Para mim é um prazer duplo. Duplo porque rever o Fábio para mim foi um momento muito especial, é muito gostoso estar com ele. Temos uma história aí, inclusive de formação há muitos anos atrás. E um prazer também poder conversar com ele como profissional da Panasonic, ouvir tantas histórias, tantas informações interessantes sobre a Panasonic, né? Moro aqui há quase 10 anos em Extrema e acabo não ouvindo tanto, né? Tantas informações sobre a Panasonic. Apesar de ter vários alunos, né, formados na FAEX, que trabalham na Panasonic, mas foi muito interessante, foi muito produtivo a nossa conversa aqui, fiquei muito feliz. Retomar a fala do Fábio, né? Nós estamos numa geração tecnológica, nós estamos falando aqui de inovação, nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de oportunidades, mas não se esqueça, né? Você tem que fazer a sua parte. Não vai cair no seu colo igual a brincadeira, né? Desculpa até o linguajar, mas a verdade é que tem a parte que nos compete, tem a parte de ir, de buscar, de se especializar, de se capacitar. E aonde entra o papel nosso. Papel aqui da FAEX, papel da FETEF, quer trazer o quê? Empresas como a Panasonic para vir falar conosco sobre oportunidades, sobre necessidades, sobre perfil de profissional. E nosso lado é o quê? Entender das empresas a necessidade e o quê? Formatar os nossos cursos direcionados para atender as demandas das empresas. Então esse é o nosso alvo, como coordenador de curso, como professores, como instituição de ensino. Ouvir, entender e atender essa demanda. Então, para nós é uma oportunidade ímpar. Agradecemos de novo a Panasonic por estarem aqui. Esperamos que possamos conversar mais vezes, possamos desenvolver também outras atividades juntos. E, Fábio, com certeza, muito obrigado, viu? E deixar para você também falar suas últimas palavras. Obrigado, Rodrigo. Queria dizer para vocês que eu fiquei impressionado quando eu cheguei aqui. Eu não conhecia a faculdade, foi a primeira vez que eu vim. É uma estrutura legal. Então, assim, sinceramente, é um prazer poder estar aqui hoje, conversar com as pessoas que eu conversei de altíssimo nível, sabe? Gente com visão, que está transformando, assim, de alguma forma, colaborando com a sociedade. Então, eu acho que aprender que tem bastante gente da FETEF trabalhando na Panasonic hoje também. Encontrei alguns aqui que se conheciam. Isso é um ambiente muito legal, né? Muito importante. E acho que é por aí que vai, porque tem oportunidade, a gente precisa se desafiar a fazer mais, a buscar novos horizontes. Acho que isso é de cada um, mas tem aqui em Extrema um ambiente muito propício para isso. Então precisa mesmo, gente, tem que dar essa chacoalhada, dar um passinho para frente, porque precisa e é bom. Então acho que essa coragem tem que ter. E queria terminar dizendo que quando eu conheci o Rodrigo, ele já era sucesso no começo da entrevista, né? Ele é pioneiro na TV digital no Brasil, viu, pessoal? Ele já estava lá atrás nessas ondas da evolução. Então a história, ela tem ondas e oportunidades, tá? A gente estava lá em Santa Rita do Sapucaí na época, que era onde estava a onda da telecomunicação. A gente surfou aquela onda naquele momento. Então tinha muitos laboratórios, tinha muitas empresas crescendo, era uma promessa do momento. Você vê, hoje a gente se encontrou aqui na onda de Extrema, na onda das fábricas. Esse é um momento de oportunidade. Então a gente precisa ter esse senso
de que a oportunidade a gente faz e tem que aproveitar. E acho que vocês, Rodrigo, estão aproveitando nesse evento muito bem mesmo essa onda de extrema. Vocês estão de parabéns. Obrigado pelo tempo, viu? E parabéns pelo evento que está sensacional, cara. Show! Gente, FETEF 2021, eventos de oportunidades. Obrigado pela audiência. Vem para a FAEX com a gente. Um abraço!